Fala, jovem prodígio, tudo bem com vocês? Meu nome é Reinildo de Paula, sou professor e biólogo. Estou aqui mais uma vez para te ajudar com as atividades do PET. Vamos lá? Bom, então nós estamos aí, né, no volume 4, segunda semana. A gente está na unidade temática, né, que fala da matéria e energia. E o objetivo de conhecimento, a propriedade da matéria. Como eu já havia falado com vocês, é uma introdução aí da química, né? Vocês vão ver esse conteúdo um pouco mais aprofundado. Agora é só uma noção desse conteúdo lá no nono ano. Então lá no nono ano é que vocês vão ver esse conteúdo com mais profundidade, que é a base da química, que você vai precisar disso lá no primeiro ano científico. Então ainda tem algum tempo para você poder aprender tudo isso. Vamos lá. As atividades você vai encontrar na página 33 e 34. Antes da gente começar, deixe seu like, né? Eu estou tendo alguns problemas com a divulgação do meu canal. Algumas pessoas não estão localizando, né? Tem algumas pessoas pedindo para o link da atividade da semana. E então não deixe de curtir, compartilhar com seus amigos para que eu possa ajudar cada vez mais gente, né? Então, antes da gente iniciar, deixe seu like. Qual a importância dos métodos de separação para a sociedade? Então você leu lá, né, no contexto do PET, essa semana 2, algumas noções, né, sobre átomos, substâncias, misturas. A gente já viu isso também na semana passada. Então ele quer saber qual que é a importância, né, o que seria a necessidade de métodos de separação. Então a nossa resposta é: a maioria dos materiais existem na natureza, ela encontra sob a forma de uma mistura. E para que o homem possa utilizá-las, é necessário criar métodos para separá-las e assim poder, por exemplo, purificar a água, produzir combustíveis, extrair substâncias, entre outros. Então, de modo geral, né, muitas dessas separações, né, a gente faz no cotidiano, no nosso dia a dia e nem percebe. Né? Então, quando você, por exemplo, o papai ou a mamãe, né, vai escolher o feijão, o arroz, que ele tira, né, algumas pedrinhas, casquinhas, é uma separação. Então isso faz parte de uma metodologia, né, de um método de separação. E a gente vai ver um pouco mais sobre isso. Por que a água é denominada solvente universal? Bom, o conteúdo ele traz alguns conceitos sobre solvente e soluto. Então, solvente é aquela quantidade que vai dissolver, né? Que tem maior quantidade que vai dissolver o soluto. No caso, né, o exemplo aí que ele dá, que ele questiona, é a água ser considerada como um solvente universal. Por quê? De modo geral, ela é considerada o solvente universal porque ela dissolve a maioria das substâncias. Então perceba essa imagem. Ali no copo com a bolinha azul seria as moléculas de água e a vermelha seria um soluto. Então a água é o solvente e as bolinhas vermelhas o soluto. Quando você mistura o soluto, que é em menor quantidade do que a água, vocês percebam que a concentração dela distribui de melhor forma. Isso é como a gente faz, por exemplo, o suco que a gente tem em casa, né? E várias outras substâncias que a gente consegue dissolver na água, seja um refrigerante, um suco, né? As frutas, seja natural ou de pacotinho, o leite, né? O próprio chá e tantas outras substâncias que a gente consegue
dissolver. É lógico que se o solvente ele ficar em maior concentração do que o solvente, o soluto ficar em maior concentração do que o solvente, ele vai depositar, ele vai deixar restos, né? Então, por isso que a água é um solvente universal, que quando ele está em maior quantidade, ele consegue dissolver. Então, por exemplo, se você faz um suco e coloca muito açúcar nesse suco, né, por mais que a água consiga dissolver, ele acaba ficando um resíduo, né? Fica aquela quantidade de açúcar no fundo. Mas isso é o que um outro processo que a gente vai estudar quando tiver mais para frente. Cite uma vantagem da destilação simples em relação à evaporação na separação de misturas. Bom, a gente tem alguns tipos, né, alguns métodos de separação. No caso, ele traz no PET algumas delas. E como eu sempre falo para vocês, a base das nossas atividades primeiro tem que ser retiradas do PET. Então, a destilação simples, ela separa misturas homogêneas, que a gente já viu na semana passada, que é o sólido do líquido, sem perda. Tá? Você consegue separar um do outro e não tem perda. Já no caso da evaporação, ele é um processo lento, né? E acaba se perdendo o líquido, porque você precisa esperar a água passar do estado sólido, do estado líquido para o gasoso. E aí sobrando só a parte sólida. Então é um processo bem mais lento do que a destilação simples e ela ainda tem a perda do solvente. Tá? Então a vantagem da destilação simples é que é um processo muito mais rápido e ela não tem perda. Se você tiver, né, um pouquinho mais de interesse, pede o papai e a mamãe, tem um vídeo bem interessante que faz um vídeo no YouTube, né? Você pesquisa lá destilador caseiro e você vai achar esse vídeo para que você possa fazer na sua casa um destilador. Você conheceu neste capítulo alguns métodos para separar misturas. Agora indique os métodos que podem se aplicar em cada caso. Então aí ele tem 3, né? Letra A, água, álcool e água. A gente vai fazer isso pela destilação fracionada, tá? A destilação fracionada, ela separa misturas homogêneas de líquidos com temperaturas de diferente ebulição. Então, um recipiente, né, quando ela começar a passar do estado líquido para o gasoso, ela vai ser transportada para um recipiente resfriada exatamente por esse destilador, que é chamado de condensador. Aí ela tem um circuito, né, que entra e sai água e aí ele resfria. E como eles têm tempo de ebulição diferentes, o que acontece? Quando a outra substância fazer esse mesmo processo, elas vão entrar em tempo de ebulição diferente, consequentemente vão parar em recipientes diferentes. Então, como álcool e água são substâncias líquidas, nesse caso, o jeito, né, o método mais simples aí, melhor para ser feito, é a destilação fracionada. Água e sal, você tem 2 métodos. Você pode usar a destilação simples ou a evaporação. A gente já discutiu isso, né? Você viu aí que no caso da evaporação, você tem a perda do solvente, mas se você só quer retirar o sal da água, é um processo que você pode utilizar. Agora, se você não quer ter perda, você faz pela destilação simples. E o petróleo é o exemplo que o PET traz, exatamente mostrando a destilação fracionada. A número 5, um dos métodos de separação do sal de cozinha da água do mar é feito em salinas, comum em diversos estados na região Nordeste. É lógico, né, que lá no Nordeste é característico, né, para que ele possa fazer essa separação.
A água do mar é colocada em grandes recipientes de pequena profundidade, construídos de areia. Com a ajuda do sol e do vento, que são intensos nessa região, ocorre o processo físico de separação, em que o sal de cozinha e outros componentes sólidos vão se depositando no fundo do tanque. Bom, esse texto ele é para esse texto ele tem como introdução a pergunta letra A. Qual é o nome do processo físico que auxilia na separação do sal de cozinha e a água? Esse aí ficou fácil, né? Evaporação, a gente viu na questão anterior. Então, a gente tem a evaporação. Não existe um destilador gigante, né? Então, o processo mais fácil, né, nesse caso, é o processo de evaporação. Vai ter a perda da água, mas, como eu falei, o objetivo principal é exatamente a retirada do sal, para posteriormente, né, poder fazer aí a venda e o uso dele. Letra B. Quais são os pré-requisitos necessários na região para que o sal possa ser separado? Bom, o próprio texto, né, ele fala que é o sol e vento. São o sol e vento intensos. Se você pesquisar na internet, você vai ver que geralmente as salinas ainda têm o auxílio desses catadores de vento, né, esses moinhos de vento. Então, eles estão sempre intensificando, né, porque o sol ele ajuda bastante e é necessário, mas o vento também seca. Você pode perceber isso quando você coloca a roupa no varal. Às vezes o sol não está nem tão forte, né? Mas um pouquinho de sol e mais um pouco de vento, a roupa seca também. Então esse processo de evaporação, que é o método pelo qual é feito essa separação, o vento também ajuda bastante. Letra C. Que outro método pode ser utilizado para separar, né? Para a separação de sal e água nesse caso? Aí seria a destilação, né? Mas aí teria que ser em laboratório. Em grande quantidade assim fica difícil, mas você teria a solução da destilação, mas aí no caso dentro de laboratórios. Bom, essas aí são as referências. O Saiba Mais ele tem um vídeo no YouTube, aconselho que vocês assistam, é um vídeo bem interessante, acrescenta bastante em relação ao nosso conhecimento. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários, como vocês vêm fazendo sempre. Não acredito que você assistiu o vídeo até agora e na hora que eu te pedi você não deixou o like, faça agora imediatamente, né? Ajuda a divulgar o canal. Se você é a primeira vez que está no canal, se inscreva, ative o sininho para que não perca as próximas atividades. Por hoje é só. Até a próxima. Sucesso sempre!